Pra presidência, se ele for usar a mesma cartilha do Cirão de sempre, eu acho que ele não vai ganhar, a não ser que ele faça o que eu falar agora, poderia mudar. Mas pra governador, talvez, eu acho que ele teria boas chances de ganhar. Se ele disputasse lá contra o PT, que é o governador é humano, eles estão meio rachados lá e tal, o Ciro tá pé da vida com o PT e quer destruir o PT lá. E Daniel, voltando pra presidente, o que você acha que ele deveria ter feito? Primeiro assim, quem sou eu pra falar que o cara de 67 anos faria, né? Mas tô dizendo o que eu faria se eu fosse ele. Primeiro, eu acho que o Ciro, não tem aquelas pautas que eu falei da direita e da esquerda? A comunicação chega errada. Por exemplo, quem é de esquerda acha que ele é de direita e quem é de direita acha que ele é de esquerda. Isso é um problema de comunicação. Tem uma forma de todo mundo achar que ele é de centro e ainda ter algum agrado por ele, eu vou te falar como. Por exemplo, ele tem que comunicar mais claro para a direita as pautas que ele tem em comum com a direita, como por exemplo a reforma da Previdência, de capitalização e as outras que eu falei aqui. Então, por exemplo, o Ciro poderia se permitir ir em podcasts, ir em influenciadores financeiros dessa caixa da direita. E começa falando sobre coisas comuns. Cara, o Estado brasileiro gasta muito, olha aqui, ó, Previdência, não sei o quê, cara, a gente tem que fazer uma reforma de capitalização. Só na Venezuela que tem repartição. Aí o cara da direita já fica, pô, criticou Venezuela. Aí critica o Maduro. Aí o cara, pô, o Cirão, né? Falou da capitalização. Pô, ele falou que fez superávit primário a história dele inteira. Aí tu começa a fazer rapó com a galera da direita. Aí quando tu faz rapó, é mais fácil tu falar depois o seguinte. Tu fala, cara, mas eu acho que o Estado poderia ser usado nessa situação. Cara, eu acho que se uma alíquota pequena sobre ricos ou moderada sobre ricos poderia funcionar. Aí o cara da direita, tu já concordou com ele aqui, ó. Aí se tu vem com uma ideia um pouco diferente na caixa dele, ele tende a concordar contigo, por quê? Por um viés. Que ele tá concordando contigo desde o início do podcast. E aí tu vem com uma ideia nova, ele fala, ele abre a mente pra pensar sobre isso, tá? Então isso é importante. Mas calma que isso não é o principal. O principal eu vou falar no final do vídeo. E a mesma coisa ele poderia fazer com a galera da esquerda. E ainda nessa caixa da direita, o Ciro já, por exemplo, fala que o mercado é muito importante para uma sociedade. Tem muita gente que não sabe disso, que ele acha que ele é anti-mercado. Então ele vai lá, fala do mercado, fala da capitalização e etc, agrada a galera e depois vem com umas ideias novas de desenvolvimentismo. A galera estaria mais aberta a ouvir, ainda mais se ele trouxer o precedente internacional. Mas ele tem que se permitir ir nesses lugares. Mas calma que isso ainda não é o principal, hein? Vou te falar depois. Já em outro lugar, se ele vai na galera da esquerda, ele começa falando do que tem em comum. Cara, a autonomia do Banco Central é ruim. Cara, os Estados Unidos ficam se metendo aqui. Pau no Trump. Então ele cria o rapport ali com a galera da esquerda e de repente ele vai lá e fala, galera, mas eu acho, ó, tem sim um problema na Previdência. Pô, a gente poderia fazer uma reforma de capitalização e colocar junto um pilar social aqui pra ninguém morrer de fome e tal. Aí de repente o cara fala assim, interessante. Eu pensei que era muito de direita essa proposta, mas você falando assim até que faz sentido. Entende o que eu tô falando? Então ele teria que sair do nicho dele pra fazer isso. Então teria que se permitir falar na internet. Segundo, ele teria que ter uma equipe de comunicação muito boa que ficasse gerando cortes pra ele disso e via algoritmo jogando dentro dessas caixas, dá pra fazer isso. E por último e principal, deixei pro final do vídeo. Se tu chegou no final do vídeo, fala assim, ó, Daniel, cheguei no final do vídeo. Se bem que a galera nem comenta meu vídeo, né? Mas tu bota aqui, Daniel, cheguei no final do vídeo, parabéns e tal, vou me inscrever, tá? Deixa qualquer comentário que eu vou ficar feliz. Então o que ele poderia fazer? O Ciro, ele tem na cabeça dele o seguinte, as pessoas falam do temperamento dele. Ó, eu não vi nem o Fred Krepp, nem o Tamir e nem o William Jacob falando disso. Podem ter falado, mas eu não me lembro. Que é o seguinte, o Ciro tem na cabeça dele que a galera fala do temperamento. Então, às vezes, ele tenta ser more presidential. O que é more presidential? Pô, vou falar manso, vou falar tranquilo. Aí ele vai no debate, que tá todo mundo vendo ele, o Brasil inteiro. Aí ele chega lá, Bolsonaro, fomos colegas, né, de congresso, trabalhamos juntos. Aí ele tenta, no debate, ser mais presidenciável, falar umas coisas mais fáceis, mais tranquilo, mais calmo. Acontece, Ciro, que é o seguinte, as pessoas que votam em você, Cirão, elas não votam por esse teu estilo more presidential. Elas votam, sabe por quê? Porque tu traz ideia de precedente internacional, você fala números rápidos e você raciocina muito rápido. Então, o que as pessoas têm que conhecer é o Cirão que fala rápido, que raciocina rápido e que traz esse precedente mundial. Esse Cirão dos números e tal. Isso que a galera gosta de você, pô. Que faz uma ironia, que tira uma piada. Então, o more presidential, você não precisa anular esse lado. O cara fala rápido, traz número, etc. A galera vai entender. Eles entendem metade, beleza. Mas a outra metade, ele vai passar assim, pô, o Cirão é inteligente. Se eles não entenderem. Isso já vai mostrar que você é muito diferente dos demais. Então, quando você se expor ao público, não tenta ser o more presidential. O more presidential tem um lugar e eu vou já te falar onde é. O more presidential, ou mais light, tem que ser na vida de bastidores. Na vida partidária, ou lá com os irmãos e etc. Certa vez ele foi até ele tentou furar bolha, ele foi num podcast aí, tipo num pastor de internet e tal. Aí do nada ele ficou com raiva assim, sendo que o cara não era nem político, tava só entrevistando ele. Acho que é o canal do Iago, se eu não me engano. Ele ficou com raiva assim, e meio que o Iago não entendeu. E o Iago não é político, ele não rouba dinheiro de ninguém. E o Cirão ficou com raiva, não do Iago, mas assim, da situação. E ele não foi muito presidential lá, que é aquele mais de boa.
Então, nisso de bastidores, etc., e no jogo político, do partido, de falar com o centro, de falar com os lados, ele poderia ser more presidential, mais light nisso, para ter um acesso melhor e para permitir que as pessoas ouçam ele. Mas na hora que a galera abrir o ouvido para ouvir ele, seja no debate ou seja nos bastidores, aí ele tem que ser o Cirão dos números do precedente internacional, de falar rápido e de fazer aquelas piadinhas legais. Então eu acho que ele não soube calibrar o Cirão interno dentro dele para fazer essa jogada. E essa é a minha humilde opinião. Eu sei que tem seguidores do Ciro aqui, ou não seguidores, eu não ofendi o Ciro de maneira nenhuma. Inclusive eu gosto de muitas das ideias que ele tem, como eu repeti aqui. E para lembrar mais uma vez, é só um vídeo de opinião, tudo bem? Mas e você, me diga, qual deverá ser o futuro de Ciro Ferreira Gomes? Candidato a governador pelo Ceará? Candidato a presidente? Ou ele vai aposentar de vez? E uma outra coisa, se ele não for candidato a presidente, quem ele vai apoiar? Caiado? Tarcísio? Lula? Bolsonaro? Eduardo?